Em meio a tantos sucessos, algumas novelas da Globo foram simplesmente esquecidas pela emissora e pelo público. É o que nós vamos mostrar no vídeo de hoje. Super Manuela. Exibida entre janeiro e junho de 74, essa novela das 7 de Walter Negrão era centrada na empregada doméstica Manuela, vivida por Marília Pêra. Acabou se transformando numa das novelas mais problemáticas da história da Globo, que não fez questão de guardar um mísero capítulo da produção em seu arquivo. Como o próprio autor reconheceu, de super a novela não tinha nada, ficando marcada pelos diversos problemas nos bastidores que teve. Louco Amor. O caso dessa novela das 8, exibida entre abril e outubro de 83, é curioso. Louco Amor fez muito sucesso entre o público, mas foi considerada por Gilberto Braga sua pior novela. O autor revelou que escreveu a obra sem o menor entusiasmo, apenas para cumprir seu compromisso com a emissora. Ao contrário de outros sucessos dos anos 80, a novela foi guardada no fundo do arquivo pela Globo e nunca mais voltou. De Quina pra Lua. Exibida entre outubro de 85 e abril de 86, foi uma das mais fracas novelas das 6 já exibidas pela Globo. Estrelada por Eva Vilma, Elizabeth Savala e o humorista Agildo Ribeiro, a trama não agradou nem mesmo ao seu autor. Alcides Nogueira declarou que não gostou do resultado e que ainda teve problemas com Benedito Rui Barbosa, que fez a sinopse inicial e ligava todo dia para reclamar dos rumos da história. Completamente esquecida pela emissora e pelo público, nunca foi reprisada pela Globo. Pacto de Sangue. Essa esquecida novela das 6 foi exibida entre maio e setembro de 89 com uma inovação. Já estava totalmente gravada. Dessa forma, não poderiam ser feitos ajustes caso a trama fosse recusada pelo público. Foi a última novela estrelada por Carla Camurati no canal e ainda teve a presença de Sandra Annenberg no elenco. Passou completamente despercebida pelo público. Gente Fina. Exibida entre março e agosto de 90, foi uma tentativa de fazer uma crônica do cotidiano, mas o resultado passou longe do esperado. Com poucos atrativos, a Globo chamou Walter Jorge Durst para ajudar o autor Luiz Carlos Fusco, mas pouco adiantou. No final das contas, foi criado um Quem Matou que ninguém deu bola. Teve apenas 137 capítulos e ficou marcada como uma das novelas mais irrelevantes da história da emissora. Araponga. Exibida entre outubro de 90 e março de 91, a novela foi produzida às pressas para tentar segurar Pantanal. Exibida após a novela das 8, a trama do agente secreto vivido por Tarcísio Meira levou um baile nos meses em que concorreu com a obra da Manchete. Com ritmo de seriado, a história confundiu o público e nunca saiu do lugar. A iniciativa só serviu para fazer a Globo escapar de cometer um grande erro, já que a novela inicialmente deveria substituir Rainha da Sucata. Imagine o tamanho do estrago que isso poderia ter criado para a emissora. Salomé. Exibida de junho a outubro de 91, Salomé teve a ingrata missão de substituir Barriga de Aluguel. Apesar da produção caprichada, a novela estrelada por Patrícia Pilar decepcionou com uma trama fraca, que não empolgou. Para se ter uma ideia, na época, a Folha de São Paulo fez uma matéria dizendo que muita gente nem tinha percebido que a novela havia acabado. Meu Bem Querer. Quando pensamos em novelas das 7 da Globo, pouca gente se lembra de Meu Bem Querer. Exibida entre agosto de 98 e março de 99, a trama de Ricardo Linhares, estrelada por Marília Pêra, foi uma fracassada tentativa de fazer uma história regional na faixa das 7. Antes mesmo da estreia, um baque foi sentido com a morte do diretor de núcleo, Paulo Ubiratã. Os dois pares românticos da trama foram rejeitados pelo público e a novela passou em branco. Sabor da Paixão. Exibida entre setembro de 2002 e março de 2003, foi uma novela que prometeu muito nas chamadas e entregou pouco. Apesar da caprichada produção, com cenas em Portugal, a trama estrelada por Letícia Spiller, Luigi Baricelli, Edson Celulari e Arlete Salles foi um fiasco, terminando um mês antes do previsto. Para se ter uma ideia da decepção, a emissora nem reprisou o último capítulo por conta da transmissão de um jogo do Campeonato Paulista.
Agora é que são elas. Exibida entre março e setembro de 2003, substituiu Sabor da Paixão e não resolveu os problemas que a Globo vinha enfrentando na faixa das 6. A novela de Ricardo Linhares teve toques de realismo fantástico e personagens inverossímeis, como os protagonistas vividos por Miguel Falabella e Vera Fischer. Após diversas mudanças, a baixa audiência foi revertida pela Globo, mas isso não foi suficiente para tirar a trama da lista das novelas mais esquecidas que a emissora já fez.